pastor Manuel de Andrade. Pastor Manuel de Andrade, ele já foi muito tempo aqui da nossa região da Associação Paulista Leste e faz algum tempo ele está aposentado lá em Engenheiro Coelho. E eu estou muito feliz de estar aqui com ele. Deixa eu abrir o som do pastor. Isso. Tudo bem, pastor Manuel? Tudo bem. Boa noite, Mariana. Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês hoje, novamente. Prazer é nosso, pastor. Sempre o senhor está aceitando nosso convite, o senhor está conosco sempre. Agradecemos muito. Sempre o senhor está disponível para nos ajudar, viu, pastor? Amém, obrigado. Pastor, sinta-se bem em nosso meio e sinta-se em nossas casas, viu, pastor Manuel? Amém. Obrigado, hein? Obrigado, Mariana. Eu agradeço aí o convite que o Toninho me fez, junto com o pastor Álvaro, para participar nesta semana chamada Santa. Esta semana é uma semana atípica, porque já por cerca de 51 ou 52 anos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem esse tipo de programa de evangelismo na semana chamada Santa ou Semana do Calvário. E pela primeira vez, nesses 52 anos, estamos tendo uma programação online. As nossas igrejas estão fechadas e é interessante que este ano talvez o número de assistência seja até maior, de pessoas ouvindo a pregação do Evangelho. E eu quero agradecer você que está sintonizado aí, que está ligado, né, através da internet, para participar desta programação na Igreja Adventista de Vila Formosa. Eu tenho estado participando em outras igrejas também, e hoje, pela misericórdia de Deus e graça de Deus, eu estou aqui com os senhores. Muito bem. Durante esta semana, a Igreja Adventista, em todo o Brasil, ou melhor, em toda a divisão sul-americana, está tendo um tema geral para o estudo. E o tema é exatamente este: Restaurados em Cristo. Este é o tema geral da Semana do Calvário, Restaurados em Cristo. Eu estive pensando o que quer dizer a expressão restaurados. O que significa isto? Olhando o dicionário, descobrimos que restaurar significa consertar, reparar coisas quebradas ou desgastadas pelo uso, restabelecer, voltar ao estado anterior. Então, o que Jesus faz com o pecador? Ele procura consertar, restaurar a vida da pessoa, quer seja física, moral ou espiritual. Quando nós abrimos a Bíblia no Antigo Testamento, nós percebemos que muitas pessoas oravam a Deus pedindo restauração. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Por favor, se você tem a Bíblia aí, no Salmo 80, este salmo é chamado de Salmo de Restauração. Tá? E eu quero ler o que está no verso 3, tá? Salmo 80, versículo 3, depois o versículo 7 e o 19. Está escrito assim: Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos agora para o verso 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E o verso 19. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Impressionante este salmo, trazendo 3 versos com o mesmo conteúdo. A oração do salmista é exatamente esta: restaura-nos, ó Deus. Para quê? Para que sejamos salvos.
Então, o objetivo de Deus, aqui no Antigo Testamento, é restaurar o ser humano para ser salvo, tá? E quando a gente vai para o Salmo 126, por favor, Salmo 126, encontramos aqui uma citação muito interessante, cantada. Este salmo era cantado pelos filhos de Israel quando iam para Jerusalém, para as festas em Jerusalém. Então, no Salmo 126, verso 1 e o 4, diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E o verso 4: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Então, o povo de Israel cantava, dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte, restaura as nossas vidas. Eu gostaria ainda de ler mais um texto nessa introdução do nosso tema, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 30. Jeremias, no capítulo 30, verso 17, está escrito assim: Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Que texto fantástico! Deus aqui dizendo: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas. Eu fico impressionado como os seguidores do Deus de Abraão tinham a certeza de que Deus iria restaurar a vida das pessoas, restaurar a sorte, restaurar a saúde, restaurar as chagas. É isso que nós encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento, falando de restauração. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, nós encontramos o restaurador de todas as coisas, tomando a forma humana, nascendo, vivendo entre os homens. Jesus Cristo, o grande restaurador, ele veio para restaurar a imagem perdida do homem. Ele veio para restaurar a imagem e a semelhança de Deus no ser humano. E este ser maravilhoso, ele é representado na Bíblia como o grande oleiro. Eu gostaria ainda, no livro de Jeremias, no capítulo 18, Jeremias, capítulo 18, no verso 1 a 4, diz o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aqui nós encontramos como se fosse uma parábola. Deus chamando o profeta Jeremias, dizendo: vá até a casa do oleiro e você vai ver o que o oleiro faz com o vaso. E ele desceu até a casa do oleiro e viu aquele homem entregue à sua obra, preparando o vaso, só que aquele vaso se estragou. E aquele oleiro pegou novamente o vaso e reconstruiu, restaurou. Eu diria para todos os senhores que o oleiro celestial desceu do céu e veio até a casa do oleiro. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Lá no Éden, o grande oleiro pegou o barro e fez um lindo vaso, um ser humano, à sua imagem e à sua semelhança. Mas esse vaso se estragou devido ao pecado. E o que o oleiro fez? Ele desceu à casa do oleiro. Jesus desceu até o planeta Terra. E eu quero, para você entender melhor o que eu estou dizendo,
Isaías, note o que Isaías fala a respeito de Deus. Isaías 64, verso 8. Isaías 64, verso 8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Queridos, Jesus Cristo veio, o grande oleiro, e ao chegar aqui, ele começou a fazer a obra de um verdadeiro oleiro, restaurando aqueles vasos que estavam estragados, que estavam despedaçados. E ele começou, então, uma obra maravilhosa. O evangelista Marcos, no evangelho que traz o seu nome, tem uma expressão que eu acho fantástica. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 7, verso 37. Veja como Marcos, ele define a pessoa de Jesus e o seu trabalho como oleiro, como restaurador. Marcos, capítulo 7, verso 37. Diz assim o texto sagrado, Marcos 7, 37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, todo ele tem feito, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Eu quero destacar esta frase aqui de Marcos, quando diz, tudo ele tem feito esplendidamente bem, maravilhosamente bem. Deus não apenas criou o ser humano de maneira perfeita, porque quando ele terminou de criar o ser humano, ele diz, e eis que tudo era muito bom. E Jesus, ao vir à terra para restaurar os seus filhos, os seus vasos quebrados, a Bíblia diz que ele fazia tudo de maneira esplendidamente bem, perfeito, maravilhoso. Sim, o grande oleiro Jesus Cristo, ele pegava os derrotados e fazia-os vencedores. Ele pegava o imundo e transformava em uma pessoa limpa. Pegava o louco e fazia um ajuizado desta pessoa. Pegava o avarento e desonesto e fazia dele um generoso e liberal ajudador. Jesus pegava o pecador, falho, fraco, e transformava em um vitorioso pela sua graça. Sim, esse foi o trabalho do grande oleiro, o grande restaurador ao vir a este mundo. E eu quero agora falar um pouco a respeito de um dos milhares, milhões de pessoas que Jesus pegou e transformou, restaurou. Eu estou me referindo a um dos apóstolos de Jesus, chamado Pedro. Eu convido você agora a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 22. Vamos meditar um pouquinho no que o restaurador fez na vida de um que falhou, um homem que falhou. O tema nosso é o seguinte: falhar não significa fracassar. Esse é o tema. Falhar não significa fracassar. Notem o que diz aí São Lucas, no capítulo 22. Vamos começar com o verso 54. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse,
também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que história. Meus queridos, Jesus é perito em resolver fracassos humanos, vidas humanas despedaçadas, vasos despedaçados. E aqui está um exemplo. A Bíblia Sagrada diz que Pedro resolveu seguir a Jesus de longe. Quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que Pedro pegou a sua espada, tentou salvar Jesus, conseguiu cortar a orelha de Malco, um dos soldados que estava ali para prender Jesus. E a Bíblia diz que Jesus pediu para que ele guardasse a espada, e o Pedro, então, se afastou, junto com os demais discípulos. Jesus foi amarrado, conduzido até o Sinédrio para ser julgado, e o verso 54 diz que, primeiramente, Pedro seguia de longe. Pedro seguia de longe. É terrível quando alguém começa a seguir Jesus de longe. Nós precisamos diariamente ter uma experiência com Cristo. E para ter uma experiência com Cristo, precisamos estar perto dele. E como é que eu posso estar perto de Jesus? Pelo menos de 2 maneiras. Primeira, estudando a sua palavra. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia e a estudamos, estamos perto de Jesus. Segundo, quando nós oramos, quando buscamos a face do Senhor, nós estamos seguindo Jesus de perto. Como é bom seguir Jesus de perto. Infelizmente, nesta experiência, Pedro, que andou tantas vezes perto de Jesus, agora, Pedro estava seguindo Jesus de longe. A história bíblica nos diz que Pedro conseguiu entrar ali naquele palácio e ficou no pátio, misturado ali com outras pessoas. Estava frio, né? E as pessoas resolveram acender um fogo, uma fogueira. E Pedro se aproximou e começou, então, ali a ficar com aquelas pessoas, quando, em dado momento, a criada, uma das empregadas, que certamente trabalhava naquele palácio, reconheceu Pedro e disse: Espera aí, eu te conheço. Não és tu um daqueles seguidores de Jesus? Você não estava com ele também, antes da prisão? Aí o Pedro olha para aquela mulher e as pessoas ali atentamente esperando a resposta daquele homem. Ele diz: Mulher, não o conheço. Infelizmente, Pedro falhou ao dizer que não conhecia Jesus, porque ele havia passado mais de 3 anos com Jesus. Ele dormia ao lado de Jesus, comia com Jesus, ouvia os sermões de Jesus. E agora Pedro diz para aquela mulher: não o conheço. Poucos momentos depois, o que aconteceu? Agora um homem olha para Pedro e diz assim: Espera aí, você é um dos tais. E Pedro olha para aquele homem e responde: Homem, eu não sou um dos tais, isto é, eu não sou um dos seguidores de Jesus. Primeiramente, Pedro disse que não conhecia Jesus. Em segundo lugar, disse: eu não sou um seguidor de Jesus. E a Bíblia Sagrada nos diz que, em dado momento, uma outra pessoa começou a olhar para Pedro e dizer: Espera aí, não, você também é galileu. A tua fala denuncia. Você fala como os discípulos de Jesus.
Você conversa como Jesus conversava? E Pedro começou a espraguejar, usando algumas palavras que não deveriam sair dos seus lábios. E naquele momento, quando Pedro disse: homem, não compreendo o que dizes. Naquele momento, o galo cantou pela segunda vez. Pedro, mais uma vez, falhou. 3 vezes falhou. E diante desse incidente, o restaurador, aquele que consegue conhecer o mais profundo do íntimo de um ser humano, conhece as falhas humanas, os fracassos humanos. Naquele momento que o galo cantou, Jesus olhou, isto é, Jesus desviou a atenção dos sacerdotes e volveu-se em direção àquele discípulo que havia falhado. E naquele momento os olhares se entrecruzaram-se, isto é, Jesus olha para o apóstolo e o apóstolo olha para Jesus. Eu imagino, queridos, Pedro desmoronado, quebrado, ao olhar para Jesus, ele contempla um olhar de misericórdia, de bondade, um olhar compassivo, um olhar perdoador, um olhar restaurador. Eu não consigo entender e jamais compreenderei o supremo amor de Jesus por nós, vasos partidos e quebrados. E quando Pedro olha para aquele olhar de amor, bondade e ternura, ele se desmancha. E a Bíblia Sagrada nos diz que aquele vaso falho, quebrado, sai daquele ambiente e sai perambulando na escuridão da noite. E no livro chamado Desejado de Todas as Nações, o livro vem dizendo, a escritora vem dizendo que Pedro foi e em dado momento se achava no mesmo lugar aonde Jesus tinha suado gotas de sangue. No mesmo lugar aonde Jesus tinha orado pelaquele discípulo e os demais. Naquele mesmo lugar, aquele homem se ajoelha, e há um texto aqui na Bíblia, no verso 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente, torrencialmente. A comoção tomou conta daquele homem e veio o genuíno arrependimento. Ele havia falhado, mas não fracassado. Porque aqueles que confiam em Jesus, que aceitam o olhar de Jesus, que permite que as mãos do grande oleiro modele a sua vida, as pessoas elas falham, mas não fracassam. E naquele momento, Pedro chorou amargamente, de maneira arrependida, e é Deus que produz o arrependimento, o genuíno arrependimento, diz Paulo em Romanos 2, verso 4. Depois que ele chorou amargamente, ele se sentiu aliviado. Mas pensemos agora no restaurador. Ele foi condenado, morto, ao ser pendurado numa cruz. Depois da sua morte, foi colocado em uma sepultura emprestada. No terceiro dia, ele ressuscitou. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, uma das primeiras ordens de Jesus foi dizer: vá para a Galiléia e diga a Pedro que eu estarei lá. E agora o restaurador, depois da sua ressurreição, vai atrás do pecador, do vaso quebrado. E em uma manhã, à beira-mar, lá estava Pedro
com mais alguns discípulos pescando. E em dado momento aparece a figura de alguém vindo sobre a praia. E os discípulos, de início, não reconheceram quem era aquele homem. Quando, em dado momento, alguém diz, é Jesus? E Pedro, quando soube que era Jesus, ele se vestiu e se dirigiu até a praia junto com os demais companheiros. E ali Jesus come com os discípulos. E o restaurador faz um trabalho, um segundo trabalho. O primeiro foi olhar para o apóstolo São Pedro e provocar o arrependimento. A segunda coisa que o restaurador fez foi, venha cá, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus usa essa expressão. E Pedro ali abaixa a cabeça e diz, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E o restaurador de vidas quebradas pega aquele homem, transforma, redime e diz, você não é um fracassado. Você falhou, mas você não é um fracassado. Eu quero dizer para você nesta noite que é impossível uma pessoa que anda perto de Jesus, que segue a Jesus, ser um fracassado. Jamais. Jamais. Você e eu podemos falhar, mas não fracassar. Deus não chama ninguém para ser um fracassado na vida. Deus chama todos para serem vitoriosos. Por isso, lá em Apocalipse 15, verso 2 e 3, nos diz que os salvos estarão com palmas nas mãos, cantando o cântico da vitória. Deus nos chama para sermos vitoriosos e não fracassados. Queridos, aquele homem, ao ser restaurado, poucos dias depois, estava no cenáculo, diante de uma multidão, pregando a respeito de Jesus. E diz a Bíblia que cerca de 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador, como consequência da pregação daquele homem que havia falhado, mas não fracassado. E o Pedro tornou-se um grande vitorioso. Eu não sei como é que está a sua vida. Não sei como é que está o seu casamento. Não sei como é que está a sua vida financeira. Não sei como é que está a sua vida familiar, o seu relacionamento com seus filhos. Não sei. Não sei como é que está a sua saúde, mas eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo que você tenha falhado em qualquer área da sua vida, inclusive da vida espiritual, eu quero te dizer que o olhar de Jesus está te atraindo. Ele olha para você com olhar de misericórdia, bondade e ternura, porque ele é um grande restaurador. E ele diz, filho, venha para os meus braços. Eu quero te salvar. Eu quero te tirar desta situação e te levar para uma vida de vitória. Gostaria você, nesta noite de quarta-feira, dessa semana chamada Santa, de permitir que este vaso, que é você, a sua vida, não importa como esteja, você gostaria de se colocar nas mãos do grande oleiro, do grande restaurador, Jesus Cristo, aquele que restaurou a vista de cegos, deu vitalidade aos coxos, restaurou a pele e a saúde de leprosos, trouxe à vida aqueles que estavam já sem vida, que estavam mortos. Gostaria você, nesta noite, de se colocar sobre as mãos desse grande restaurador Jesus Cristo, e ele te convida nesta noite dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, quebrados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Gostaria você, nesta noite, de se colocar sobre as mãos desse grande oleiro? Eu quero fazer isto. Eu já falhei muitas vezes na vida, mas o grande oleiro, o grande restaurador, tem me dito: você falhou, mas você não fracassou. E nós não precisamos ser um fracassado, porque nós seguimos a Jesus, o grande e vitorioso. Desejo nesta noite orar por você, pedindo para que Deus abençoe a sua família, seus filhos, sua esposa, que abençoe o seu trabalho. Se você estiver desempregado, eu quero pedir para que Deus abra uma porta para você ter condições de trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia. Mas, acima de tudo, eu quero orar pela sua vida espiritual. Se você não entregou ainda a sua vida a Cristo, aproveite nesse instante e diga: Senhor, aceita este vaso, eu quero colocar nas mãos do oleiro. Se você deseja, eu gostaria nesse momento de fazer uma oração especial, pedindo para que Deus nos abençoe. Fechemos os olhos e oremos. Glorioso Deus, Criador do universo, o grande oleiro, fez o homem e a mulher, fez o homem do pó da terra, do barro, e depois soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente, passou a ter a imagem e a semelhança do Criador, juntamente com a esposa Eva. Louvado seja o teu santo nome, porque nós temos uma origem, e a nossa origem é celestial, é espiritual. Nós viemos das mãos de um Deus, Criador dos céus e da terra. O pecado estragou a raça humana. E milhões têm falhado, mas também milhões têm vencido através de Jesus Cristo. Falharam, mas não fracassaram, porque estão firmes na fé, estão seguindo a Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, que tu derrames bênçãos especiais sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, assistindo nesse instante. Se tem alguém precisando da cura física, tenha misericórdia, Senhor, porque tu és o Deus médico dos médicos, o grande restaurador que traz saúde, cura. Abençoa muitos irmãos que estão no leito de dor, que estão entubados. Tenha misericórdia, Senhor, e restaura a saúde dessas pessoas, se for para a tua honra e glória. Te peço também, em favor das famílias que estão com dificuldades com os filhos, quem sabe alguma família que está nos ouvindo tem o seu ou seus filhos fora da igreja, tenha misericórdia. Restaura, Senhor, essas vidas, trazendo de volta para a tua casa de oração. Abençoa os casamentos. Abençoa, Senhor, aqueles que estão desempregados. Ajuda para que essas pessoas consigam um trabalho para manter a sua dignidade, ganhar o seu pão de cada dia para o sustento da sua família. Continue abençoando essa semana especial de evangelismo, as pessoas que estão assistindo, abençoa todas. Perdoa os nossos pecados e dá-nos uma noite tranquila, de repouso, e amanhã um despertar para um novo dia. Pedimos-te e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos agora orar, agradecendo a Deus, né? Através dessa oração, o Pai Nosso. Vamos todos juntos orarmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.